Boa noite aos nobres vereadores, aos funcionários e a todo o público que se faz presente na 6ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 15ª legislatura do município de Brasilândia. Solicito à senhora secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Termo de presença dos senhores vereadores da sessão ordinária da Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, realizada aos 14 dias do mês de março de 2022, às 18 horas. Aurinéia de Almeida Hausbach. Presente. Edson Pereira Costa. Joaquim Martos de Moraes. Presente. José Quintino de Souza. Presente. Márcia Regina do Amaral Esquil. Presente. Maria Jovelina da Silva. Presente. Nivaldo Nunes. Presente. Patrícia Costa Jardim. Presente. Selma de Souza Alcaz Silva. Presente. Plenário Raimundo Assis Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul. Havendo o número legal de edis, declaro aberto a presente sessão. Neste instante, convido a todos para que, juntos e de pé, façamos uma leitura bíblica. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? A ata da sessão anterior encontra-se em discussão. Coloco em votação pela ordem a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Pela aprovação. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. José Quintino de Souza. Pela aprovação. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Portanto, fica aprovada a ata da sessão anterior. Dando continuidade, passaremos imediatamente ao expediente do dia. Com o material do Legislativo Municipal, temos o projeto de lei 04/2022, de autoria da vereadora Aurinéia de Almeida Hausbach. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Justificativa 04/2022, de 14 de março de 2022. O projeto de lei, ora apresentado, dispensaria qualquer justificativa devido à importância de que se reveste para o aumento da qualidade de vida, inclusão social, integração da comunidade com o legislativo, dentre outras benesses que serão desenvolvidos nesta Casa de Leis. No entanto, cabe ressaltar que o projeto de integração aproximará toda a comunidade brasilandense das atividades parlamentares e administrativas do setor público, principalmente a classe estudantil, que tem demonstrado amplo interesse em conhecer de perto os trabalhos desenvolvidos pelos vereadores, bem como todo o funcionamento dos poderes legislativos e executivo. Vale ressaltar ainda que a presente propositura tem como seu maior pilar a promoção de ações de educação, orientação e fortalecimento da cidadania, visando a aproximação da sociedade ao Legislativo Municipal. Ademais, estamos certos de que, com a aprovação deste projeto, pois um passo é dado em favor da renovação do Poder Legislativo de Brasilândia, possibilitando o surgimento de ideias inovadoras decorrentes da aproximação da sociedade ao poder público, que será, sem dúvida, ampliada por meio das ações desenvolvidas. Razão pela qual contamos com a aprovação dos nobres pares, Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 14 dias do mês de março de 2022. Aurinéia de Almeida Hausbach, vereadora. Projeto de Lei número 4/2022, de 14 de março de 2022. Institui o projeto de integração Câmara e Cidadão e dá outras providências. Vereadora Aurinéia de Almeida Hausbach, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 158
parágrafo 1º, inciso 1º do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do Poder Legislativo o Projeto Integração Câmara e Cidadão. Parágrafo único. O programa consiste na promoção de ações de educação, orientação, qualificação social e profissional para a cidadania, visando a aproximação da sociedade ao legislativo. Artigo 2º. Todas as ações desta lei deverão ser oferecidos e proferidos por profissionais devidamente habilitados em suas respectivas áreas, com conteúdo ilustrativo e educativo, podendo inclusive haver a participação de servidores do Executivo e Legislativo Municipal. Parágrafo único. A Câmara Municipal poderá formalizar parcerias com o Executivo Municipal, com o Tribunal de Contas, com o Poder Judiciário, com as instituições, com a iniciativa privada, com as entidades da sociedade civil reconhecidas e legalmente constituídas e com um corpo técnico especializado, com as universidades, com as faculdades, com as escolas técnicas e com as escolas de curso de qualificação profissional, propiciando, entre outras atividades conjuntas, a participação em videoconferências, treinamentos à distância e a realização de cursos de capacitação técnica e de cursos presenciais de formação acadêmica ou pós-acadêmica. Artigo 3º. Define-se como ações de educação, orientação, qualificação social e profissional para a cidadania, toda e qualquer atividade que colabore com a aproximação do cidadão, em especial a classe estudantil, ao Legislativo Municipal e que contribui para: primeiro, formação intelectual, técnica e cultural. Parágrafo 2º. Melhora do nível de escolaridade por meio da articulação com as políticas públicas. Terceiro, inclusão social, oferecendo acesso à tecnologia e informação. Quarto, capacitar jovens e adultos para o mercado de trabalho, seja no âmbito do primeiro emprego, bem como para a reinserção ao mercado de trabalho de uma forma mais digna e eficaz, com vistas à redução dos índices de desemprego nas regiões periféricas. Quinto, desenvolver programas e atividades específicas, objetivando a formação e a qualificação de lideranças comunitárias e políticas. Sexto, ingresso no mercado de trabalho e da participação em processos de geração de oportunidades de trabalho e de renda, de forma igualitária. Sétimo, planejar e organizar eventos, palestras e cursos sobre temas de repercussão na sociedade que contribuam para a educação política e o aprimoramento da prática legislativa. Oitavo, ingresso, permanência ou recolocação no mercado de trabalho, reduzindo desemprego. Nono, estimular a pesquisa técnico-acadêmica voltada ao legislativo em cooperação com outras instituições públicas e ou privadas. 10. Ascensão de empreendimento individual ou coletivo. 11. Informar e capacitar a comunidade em temas afins às atividades institucionais do Poder Legislativo. 12. Formação dos participantes atendendo demanda dos micro e macros empresários de cada região do município, impactando e ampliando de forma positiva para o desenvolvimento econômico local e regional. 13. Desenvolver ações motivacionais por meio de palestras, atividades e políticas de relações humanas. Artigo 4º. Fica vedado nas ações desenvolvidas fomentar qualquer questão que faça menção discriminatória de raça, cor, crença, classe social ou apologia ao crime. Parágrafo único. O orador não poderá utilizar vestimentas que promova a formação de opinião partidária, religiosa, ideológica e afins, bem como a utilização de botões, crachás
ou qualquer outro meio que faça menção a movimentos e ideologias, bem como deverá respeitar as diversas posições partidárias, religiosas, ideológicas e afins. Artigo 5º. Toda e qualquer ação desenvolvida serão ministradas de acordo com a necessidade e conveniência, sendo estipulados pela presidência da Câmara Municipal e regulamentada por portaria legislativa. Artigo 6º. Poderão ser utilizados os veículos de comunicação da Câmara, podendo ser próprios, contratados ou executados mediante convênios ou parcerias, visando a propagação da informação e do conhecimento. Artigo 7º. A Câmara Municipal poderá criar mecanismos de discussão e opinião em seu sítio eletrônico, no qual a população poderá participar sobre as ações, cursos e palestras, dentre outras, a serem ministradas na Câmara Municipal. Artigo 8º. As despesas decorrentes da aplicação e regulamentação desta lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário e a Resolução número 2 de 2015. Plenário, Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, aos 14 dias do mês de março de 2022, Aurinéia de Almeida Hausbach, vereadora. Com o material do Legislativo Municipal, temos os requerimentos de número 39, 40 e 41/2022, de autoria da vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Requerimento 39/2022. Vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer o que segue. Considerando a preocupação deste Legislativo Municipal em atender aos anseios da nossa população, considerando que hoje a maioria dos prédios públicos municipais necessitam de reforma, já foram realizados vários pedidos nesse sentido, porém até o presente momento nada foi feito. Existe a clara necessidade do Executivo Municipal promover a reforma em todos os prédios públicos municipais. Ante o exposto, requer Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 185 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o encaminhamento deste ao prefeito municipal para que averigue a possibilidade de, junto ao seu corpo técnico, elaborar um cronograma de planejamento de trabalho com manutenção preventiva ou reforma de forma generalizada de todos os prédios do setor público, elencando prioridades, condições físicas e estruturais e demais critérios para fins de redução de gastos de recursos. Termo em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia, Mato Grosso do Sul, 14 de março de 2022. Márcia Regina do Amaral Esquil, vereadora. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul, requerimento número 40/2022, vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer o que segue. Considerando a preocupação deste Legislativo Municipal em atender os anseios da nossa população, considerando que hoje vivemos temperaturas extremas com aumento do calor, considerando que nossas crianças e adolescentes têm sido duramente castigados com essas altas temperaturas, principalmente nas salas de aula, onde o espaço padrão acomoda um número elevado de crianças e que, na maioria dos casos, não dispõe de aparelho de ar-condicionado e ventilação adequada. É frequente a solicitação de pais e alunos para que sejam instalados aparelhos de ares condicionados nas escolas municipais. Ante ao exposto,
Requer-se a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 185 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o encaminhamento deste ao prefeito municipal para que averigue a possibilidade de promover a aquisição e instalação de aparelhos de ares condicionados em todas as escolas municipais e centros educacionais infantis existentes na zona urbana e rural que ainda não possuem este benefício. Termo em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia, Mato Grosso do Sul, 14 de março de 2022, Márcia Regina do Amaral Esquil, vereadora. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Requerimento 41/2022. Vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer o que segue. Considerando a preocupação deste Legislativo Municipal em atender os anseios da nossa população, considerando que hoje o trecho urbano da BR-158, antes Rua Albano Tomé, passou a ser o principal percurso e travessia diária de aproximadamente 400 crianças com idade que variam de 0 a 9 anos, para terem acesso às escolas e centros educacionais infantis, causando muitas preocupações aos pais, uma vez que essa BR é extremamente movimentada. Neste caso, temos visto a extrema necessidade de que mecanismos sejam adotados e instalados na BR-158, tais como redutores de velocidade com faixas de pedestres elevadas e toda sinalização pertinente em pontos estratégicos. Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, em conformidade com o artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 185 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o encaminhamento deste ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, para que analise a possibilidade de realizar a instalação de 3 redutores de velocidade com faixa de pedestre elevada, modelo passarela e toda sinalização pertinente no trecho que compreende o perímetro urbano da BR-158, nos cruzamentos com as ruas Dom Pedro II, Rua Jerônimo Caetano Barbosa e Rua Laurinda Soares de Alencar, bem como, se possível, seja colocado toda a sinalização pertinente, informando a passagem de crianças e adolescentes que vão à escola. Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia, 14 de março de 2022, Márcia Regina do Amaral Esquil, vereadora. Com o material do Legislativo Municipal, temos o requerimento de número 42/2022, de autoria do vereador José Quintino de Souza. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul, requerimento 42/2022. Vereador José Quintino de Souza, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer o que segue. Considerando a preocupação deste Legislativo Municipal em atender os anseios da nossa população, considerando que hoje a nova Escola Municipal Arthur Hovig é uma das instituições de ensino que recebe o maior número de alunos em nosso município, isso faz com que o tráfego diário de veículos e pedestres seja intenso em todas as ruas de acesso à referida escola, havendo a necessidade de que mecanismos de prevenção e proteção a acidentes, tais como redutores de velocidade, faixas de pedestres e sinalizações pertinentes, sejam instaladas. Diante do exposto, requer o que segue. Requer-se a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 185 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o encaminhamento deste ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, junto ao Departamento Municipal de Trânsito,
realize os devidos estudos e promova a instalação em locais estratégicos de redutores de velocidade com faixa de pedestres elevada e toda sinalização pertinente em todas as ruas de acesso à Escola Municipal Arthur Hofig, localizada no bairro Jardim Imperial. Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia, Mato Grosso do Sul, 14 de março de 2022. José Quintino de Souza, vereador. Com o material do Legislativo Municipal, temos o requerimento de número 43 e 44/2022, de autoria do vereador Edson Pereira Costa. Solicito à senhora secretária que faça a leitura. Excelentíssima senhora, presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul, requerimento número 43 de 2022. Vereador Edson Pereira Costa, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer o que segue. Considerando a preocupação deste Legislativo Municipal em atender os anseios da nossa população, principalmente com relação à promoção da segurança pública em nosso município, considerando que nosso município tem uma extensão territorial bem grande, sendo abrangida nas ocasiões de ilícitos pela Corporação da Polícia Militar. Considerando que as ocorrências têm aumentado consideravelmente no centro da cidade, havendo a necessidade de que nossa Polícia Militar seja beneficiada com viaturas de maior poder de deslocamento em meio a veículos e locais de difícil acesso, tais como motocicletas. Diante do exposto, requer o que segue. Requer-se a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 185 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o encaminhamento deste ao Secretário de Estado de Segurança Pública, SEJUSP, para que envie ao 1º pelotão da 2ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar de Brasilândia 2 viaturas tipo motocicleta para atender a nossa população e os nossos policiais militares que vêm prestando um trabalho com excelência na garantia da segurança pública. Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia, Mato Grosso do Sul, 14 de março de 2022. Edson Pereira Costa, vereador. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Requerimento 44/2022. Vereador Edson Pereira Costa, exercendo seu mandato na Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em especial o artigo 181 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer o que segue. Considerando a preocupação deste Legislativo Municipal em atender os anseios da nossa população, fui procurado por diversos pais de aluno, servidores e professores, os quais me trouxeram ao conhecimento a necessidade de ser instalados coberturas na entrada de acesso da Escola Municipal Arthur Hofig, localizada no bairro Jardim Imperial. Considerando que essas coberturas abrangeria a entrada deste o portão, percorrendo todo o trajeto até o acesso às salas de aula, garantindo e protegendo todos das intempéries da natureza. Diante do exposto, requer o que segue. Requer-se a Vossa Excelência, após a aprovação do douto plenário desta Casa de Leis, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 185 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, o encaminhamento deste ao Executivo Municipal para que providencie a instalação de coberturas nas entradas de acesso da Escola Municipal Arthur Hofig, localizada no Jardim Imperial, abrangendo o espaço compreendido do portão até o acesso às salas de aula. Termos em que pede deferimento, Sala das Sessões, Brasilândia, Mato Grosso do Sul, 14 de março de 2022. Edson Pereira Costa, vereador. Em seguida, passaremos às indicações verbais. Com a palavra, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil.
Solicito ao prefeito municipal as podas das árvores de forma generalizada em toda a cidade. Solicito à presidente desta Casa de Leis agendar uma reunião com o Departamento de Trânsito do município. Solicito ao prefeito municipal a manutenção da rua de terra, entrada e saída paralela ao velório municipal Genuína Rodrigues da Conceição e, se possível, levantar uma placa que se encontra caída já há mais de um ano. Maiores informações darei na tribuna. Com a palavra, o vereador Edson Pereira Costa. Maria Juvelina da Silva. Obrigada, presidente. Patrícia Costa Jardim. Boa noite a todos. Presidente, minha indicação verbal é que algumas estradas dentro do assentamento Pedra Bonita, Santana ali, né? Na verdade a gente chama Pedra Bonita ali, mas tem outros, né, assentamentos naquela região. Tem lugares em que empoçam muita água e aí os moradores só estão pedindo que não precisa patrolar nem nada, pelo menos os que falaram comigo, que eles só querem que seja cascalhados os pontos mais baixos, onde acumula muita água, pelo risco de um atolamento dos veículos e ficarem presos nesses lugares. E aproveitando para agradecer o Fagner, que tem feito um excelente trabalho no nosso município, na parte de obras, e também repassar o agradecimento desses moradores para esse secretário. Obrigada, presidente. José Quintino de Souza. Obrigado, presidente. Joaquim Martos de Moraes. Obrigado, presidente. Nivaldo Nunes. Obrigado, presidente. Selma de Souza Alquaz. Obrigada, presidente. Eu solicito que seja encaminhado para o Departamento de Secretaria de Obras a manutenção das estradas, patrulhamento das estradas, Pedra Bonita e Santana. Mais explicação darei na tribuna. Neste momento, passaremos ao grande expediente. Informamos aos senhores vereadores que, segundo o parágrafo 3º do artigo 126 do Regimento Interno desta Casa, o tempo de cada vereador será de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Ilustríssima senhora presidenta Aurineia de Almeida Ausbach, nobres colegas vereadores, aos amigos e amigas aqui presentes, boa noite. Quero registrar aqui a presença da Maria Inês Anselmo Costa, presidenta do Sinted, Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação do município, a Maria Aparecida, vice-presidenta, a Cidinha, né, que se faz presente, professora Márcia, o jovem Jefferson, o presidente do assentamento Almanara, senhor Samuel Teles, os funcionários dessa Casa de Leis, boa noite, e aos amigos que vão nos escutar pela Rádio FM Cidade, pelas mídias sociais, recebam nossa saudação. Na minha primeira indicação verbal, estou solicitando ao prefeito municipal que averigue a possibilidade de realizar a poda ornamental das árvores nos centros e bairros do município, pois as árvores se encontram com as galhadas crescidas e vêm crescendo de forma irregular, cheia, com os galhos se encontrando de um lado para o outro da rua, prejudicando principalmente a iluminação noturna, causando insegurança para os pedestres que transitam à noite. E como no jardim das nossas casas, que fazemos as podas necessárias para fortificar e tirar folhas e galhos mortos do jardim, das plantas, das árvores, com as árvores do município, também temos que ter esse cuidado de realizar as podas dos galhos que estejam mortos, para não ter risco de cair
em algum veículo ou em pessoas que circulam pelas ruas. Na minha segunda indicação verbal, estou solicitando a gentileza da nossa presidenta desta Casa de Leis, Aurinéia, convidar o representante ou o responsável do município do setor de trânsito para que nos preste suporte e informação quanto ao trabalho deste departamento no município e informações com referência à construção de redutores de velocidade ou sinalização de uma mão única na cidade. Sei que há uma limitação de redutores, né? Tem que ser após estudo, avaliação, fluxo de veículos, uma série de regras. Mas somos sabedores que tem ruas que realmente necessitam de redutores de velocidade. E como tem muitas cobranças da população, e são eles que estão no local, onde acompanham a realidade do dia a dia e ficam preocupados com o que pode acontecer, acidentes ou uma tragédia maior, temos que dar uma resposta e retorno deste trabalho e essa questão para todos os nossos moradores. Tipo, não pode se pôr o quebra-mola ou o redutor de velocidade, mas a gente pode minimizar o problema, né? Uma mão única, campanhas de conscientização, sinalizações diversas. Tem diversas formas de sinalização hoje. Seria o quê? Prevenir acidentes, né? E ouvir a nossa população. É eles que estão ali no dia a dia e sabem do que realmente eles estão pedindo. Na minha terceira indicação, estou solicitando ao prefeito municipal a manutenção da rua de terra, entrada e saída paralela do velório municipal Genuína Rodrigues da Conceição, que se encontra com erosão e buracos profundos, impossibilitando a passagem de trânsito de veículos de pequeno porte, principalmente para a população que utiliza desta passagem para saírem em direção ao cemitério municipal, quando há sepultamentos. E que se erga uma placa que se encontra no local do velório caída com o nome da homenageada, o qual já fiz essa solicitação 1 ano atrás, demonstrando assim um respeito tanto com a pessoa que foi homenageada, como um respeito à família da homenageada. Essa pessoa que recebeu essa homenagem lá no velório, ela é minha avó, chama Genuína Rodrigues da Conceição. E eu estou pedindo por ela, e não é só por ela, se fosse outros homenageados, eu estaria também fazendo a mesma reivindicação. No meu primeiro requerimento, o dinheiro público bem empregado se investe na manutenção dos prédios públicos no início, quando se detecta que há necessidade de restauração ou reforma. Diante disso, estou solicitando ao prefeito municipal averiguar a possibilidade de elaborar um cronograma de planejamento de trabalho generalizada de todos os prédios do setor público, elencando as prioridades, as condições físicas para fins de redução de gastos e recursos nas reformas, para que não seja preciso construir novamente edificações que já existem. Exemplos, como o estádio Joaquim Cândido da Silva, já solicitado aqui pelo vereador, a reforma pelo vereador Quintino, como o centro de eventos da Debrasa, que foi uma solicitação minha o ano passado, esse ano. São obras assim que eu vejo que a estrutura física deles tem que ter uma urgência ali, né? Então, assim, que se faça um cronograma dentro da possibilidade, dentro do recurso, mas é cuidar do patrimônio público. A gente não cuida da nossa casa? Deu uma rachadura, a gente vai lá, chama um pedreiro, cuida da casa. É o nosso patrimônio. Então, o prefeito está ali também para cuidar do patrimônio que é de toda a população. No meu segundo requerimento, estou solicitando ao prefeito municipal averiguar a possibilidade de adquirir ar-condicionados para serem implantados em todas as escolas municipais e 6 centros educacionais infantis, que ainda não tem, tanto na zona urbana como na zona rural. O objetivo é proporcionar um ambiente adequado para o estudo dessas crianças e adolescentes que permanecem
de 4 horas e meia, né? Num local que tem várias outras crianças. E qual que é o objetivo também? Melhorar a qualidade de vida, o conforto, o desempenho escolar, causado pelo calor extremo que é aqui da nossa região. E é uma reivindicação muito pedida por todos os pais, né, que têm a preocupação quando deixam os seus filhos lá na escola e sabe que eles vão estar lá numa sala, hoje, eu acredito que seja de 20 a 25 alunos, numa sala, né, que todo mundo junto, fora o calor escaldante que já é da nossa região. Imagine o que esse calor aí pode afetar no aprendizado das crianças. No meu terceiro requerimento, eu estou solicitando ao DENIT a possibilidade de realizar uma análise técnica para a construção de 3 redutores de velocidade elevado, modelo passarela, no trecho que compreende a BR-158 dentro do perímetro urbano, a antiga Albano Tomé, que cruza as ruas Dom Pedro II, Rua Jerônimo Caetano Barbosa e a Rua Laurinda Soares de Alencar. Bem que, se possível, coloque toda a sinalização relacionada à passagem de crianças que vão à escola, pois atualmente essa BR passou a ser percurso e travessia de aproximadamente 400 crianças de 6 a 9 anos, que faz esse percurso, que cruzam todos os dias para estudarem, o que vem causando muitas preocupações aos pais com a travessia dos seus filhos, devido a essa BR ser extremamente movimentada. Passagem de muitas carretas, veículos, caminhões, que utilizam da BR para cruzarem a cidade de uma ponta a outra, para chegarem ao estado de São Paulo e vice-versa. No momento, só isso, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Edson Pereira Costa. Maria Juvelina da Silva. Obrigada, presidente. Patrícia Costa Jardim. Boa noite a todos. Presidente, minha indicação verbal é que algumas estradas dentro do assentamento, Pedra Bonita, Santana ali, né? Na verdade a gente chama Pedra Bonita ali, mas tem outros, né, assentamento naquela região. Tem lugares em que empoçam muita água, e aí os moradores só estão pedindo que não precisa patrolar nem nada, pelo menos os que falaram comigo, que eles só querem que seja cascalhados os pontos mais baixos, onde acumula muita água, pelo risco. Vereador José Quintino de Souza. Boa noite, senhora presidente dessa Casa de Leis, aos nobres colegas vereadores, ao público que se encontra presente. Boa noite e obrigado pela presença de cada um de vocês. No grande expediente, eu gostaria de comentar aqui e agradecer ao professor Marcelo. Marcelo é o professor que dá aula de capoeira, que tira bastante criança que possa ficar na rua e leva até a sua casa ou a uma quadra de esporte para poder ensinar as artes da capoeira. E esse final de semana teve uma festividade muito bonita no ginásio de esporte, onde tiveram um encontro dos capoeiristas de várias cidades dos municípios vizinhos, no Mato Grosso do Sul, Aparecida de Taboada, Três Lagoas, e muitos municípios também do estado de São Paulo, onde foi feita a apresentação de novos atletas, e também
foram feito a evolução, a graduação, a troca de faixa que eles falam. Então, eu gostaria de agradecer o Marcelo, a esposa dele, que com tanta dedicação vem mantendo essa cultura desse esporte aqui no nosso município. Outra festividade também que teve nesse final de semana, eu queria agradecer o pessoal do vôlei feminino que estiveram na cidade de Bataguaçu representando Brasilândia. São várias senhoras e jovens que praticam esporte só para manter a forma, né? Para poder, até o nome é Geração Saúde. Então eu gostaria de agradecer essas atletas que foram representar a Brasilândia no município de Bataguaçu nesse final de semana. Também eu vi nas redes sociais esse final de semana e fiquei bastante contente ver a colaboração de cada um que ali estavam, o pessoal que estava na comunidade terapêutica Bom Jesus Samaritano de Brasilândia, lá no Colégio Agrícola. O pessoal fizeram lá reuniram entre eles pastores de várias igrejas, né, e várias pessoas estavam fazendo a limpeza lá daquele local para futuramente atender os moradores necessitados aqui de Brasilândia. Então, sobre a coordenação do pastor Miro, achei muito legal, muito bacana essa cooperação entre eles para poder deixar aquele lugar agradável, né, e para poder atender os futuros pessoas que precisarem. E eu gostaria de comentar também sobre o meu requerimento, no qual a gente pede para colocar, hoje não é quebra-mola, né, são elevação, para que o pessoal que já foi feito um pedido meu, vereador Quintino, do vereador Edinho, para poder mudar o trânsito lá, né, de colocar mão única e tal, e para aproveitar esse trabalho que, conversando com o secretário Fagner, que dentro de poucos dias já começaram a fazer os levantamentos lá, para poder incluir também e fazer essas elevações, que é bastante reclamação de pai de alunos, e eles mandam foto das evidências, assim, que pode acontecer um acidente a qualquer momento. Então, além de mudar, colocar mão única, que possa fazer as elevações também em lugar estratégico, né, para poder prevenir algum acidente ali aos redores daquela uma escola nova, né, escola que ficou bonita, que tem bastante aluno, para poder ficar mais adequado. Sem mais para o momento, presidente. Com a palavra o vereador Joaquim Martos de Moraes. Obrigado, presidente. Vereador Nivaldo Nunes. Senhora presidente, meu boa noite. Boa noite aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Boa noite ao público aqui presente. Eu quero agradecer ao secretário de Serviços Urbanos, senhor José Carlos de la Bandeira Fernandes, por ter atendido um pedido feito por esse vereador lá para o distrito de Brás. Havíamos aqui feito o pedido verbalmente e posteriormente por requerimento. Ele esteve lá com a sua equipe, sendo feito o aterro de toda a rua Walter Beck e toda a sua extensão e o nivelamento da referida rua. Também foi trocado as lâmpadas
da praça daquele distrito, e a parte do painel que tinha problema, foi feita a substituição dos interruptores do painel do padrão da referida praça. Esse agradecimento é estendido também a toda a sua equipe por ter, né, regularizado a situação, e trago aqui, deixo registrado aqui o agradecimento daquela população residente naquele distrito. Meu boa noite, meu muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Selma de Souza Alquaz Silva. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores, a todos que aqui estão presentes. Eu vim aqui hoje agradecer ao tenente Quijada, que me atendeu lá na Polícia Militar, no pelotão, sobre o Promuse, e tivemos ótimas notícias. Ele está super empenhado em trazer uma equipe uma vez por semana aqui em Brasilândia para atender essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. E conversei com a secretária Emília, né, da assistência social, também se prontificou dar todo o apoio com as equipes, né, do CRAS, CREAS, para essas mulheres terem uma vida dignas, né, e sem violência. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez ao tenente Quijada, com todo carinho me atendeu e ficou, assim, prestativo em nos ajudar e trazer esse recurso aqui para Brasilândia. E todos os policiais, né, que sempre estão ali à disposição, sempre tentando fazer o melhor e faz o melhor para a nossa população aqui de Brasilândia. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu cumprimento aqui a todos os vereadores e vereadoras dessa casa, a todos os ouvintes, a todos que estão presentes. E eu quero aqui falar sobre a minha indicação verbal. Vereadora Patrícia, é importante que nós pensamos juntos numa solução ali para a questão da Santana e Pedra Bonita. Eu estive hoje de manhã falando com o secretário Fagner, e trouxe para a tribuna porque a população nos traz as demandas e é o nosso papel estar aqui dando voz à população. Inclusive falei para ele, né, vou estar encaminhando através de indicação verbal o pedido dos moradores ali que pediram para fazer ali um patrulhamento paliativo, né, porque chove, aí vem é lama e daqui a pouco seca rapidamente, problemas da natureza. E ele me informou, Patrícia, que ele está com problema, né, com as patrol, está quebrada, que estava alocada, o locatário ele foi embora, né, eu não sei como que ficou a questão legal disso, mas não está mais prestando serviço. Então eles estão com bastante demanda. O técnico do município não foi possível detectar o problema de uma das máquinas, aí a prefeitura contratou um serviço para estar fazendo a manutenção dessa máquina, né, que essas máquinas são novas e muito modernas, então precisa de uma manutenção especializada. Enfim, nós estamos hoje, a semana retrasada eles estavam no Mutum, acredito que essa semana, pelo que ele informou, eles vão estar lá ainda fazendo algum serviço paliativo por conta da questão das máquinas, e o objetivo é a semana que vem estar na Pedra Bonita e Santana. Nós temos aqui informação e várias solicitações de vários vereadores aqui, do seu Quintino, inclusive, que seu Quinca, que já pediu ali para que seja feito um trabalho, né, mais amplo, não os paliativos, porque vai lá, resolve o problema, né, de uma semana e de repente o problema volta. Mas enfim, é importante a gente lembrar que nosso município é extenso, nosso território, né, rural ele é gigantesco e demanda equipe técnica, demanda funcionário
concursado e o funcionário pega atestado. Então, é uma problemática já com questão de servidor. Agora as máquinas estão com problemas. Mas, enfim, estamos aqui solicitando, trazendo a demanda e explicando para a população que hoje, né, o problema está sendo relacionado às máquinas. Em relação, vereadora, à questão, vereadora Márcia, o velório, eu também, né, trouxeram para mim essa semana o pedido para limpeza lá, e estive falando com Bandeira. Agora, essa questão do e-social, né, muitas pessoas que estão aqui talvez não compreendam, né, uma nova regra de férias para o servidor público. Nós estamos até aprovando aqui um projeto que regulamenta a questão de férias. Então, vários servidores estão de férias. E o serviço, né, de limpeza, manutenção, deu-se uma parada mesmo. Mas já está retornando a equipe e ele disse que já tem o objetivo e planejamento para estar limpando essa semana o velório e fazendo a manutenção. Como você bem disse, vereadora, é patrimônio público, precisa de ser mantido, cuidado. Hoje mesmo eu recebi uma pessoa que me perguntou sobre ali o ginásio. É ginásio, né? Aqui ao lado. Joaquim Cândido. Isso, Quintino, obrigada. E eles cobram, né, por reformas. E eu fiz uma reflexão com ele no sentido, o nosso município é pequeno. Nós temos hoje só reforma acontecendo inúmeras. Nós temos aí a construção da delegacia, nós temos a reforma do PSF1, nós temos projeto de reforma para assistência, Secretaria de Assistência, temos projeto para construção de um centro de convivência para idoso, isso até ainda em projeto. Nós temos também projetado prefeitura municipal, e tudo isso demanda equipe para fazer projeto, para fazer licitação, e tudo isso é muito burocrático. Aqui a Câmara Municipal é micro, e tudo isso demanda tempo. Às vezes, um processo de licitação, ele demora aí meses. Então não é fácil. O objetivo da administração, sim, é zelar pelo patrimônio público, né, e dar melhorias, qualidade de vida. Hoje eu recebi aqui o tenente da Polícia Militar, e ele nos disse a dificuldade que eles têm ali naquele local, que eles estão ali há quantos anos, né, sem acessibilidade, fora das normas, né, da ABNT, mas estão ali, aguardando o término da polícia da Civil, para que eles sejam relocados, né, para que eles possam fazer mudança para lá, para o prédio o antigo da Civil, que hoje também precisa de reforma, também precisa de manutenção. Então a demanda do município, né, é grande. Aí nós temos a Carmelita, a CEINF Carmelita, a Henrique Quintino, acabou recentemente a reforma. Nós temos a Carmelita, que também precisa de reforma. Temos a reforma também que iniciou da Escola Mutum. Temos a Escola da Pontal também em reforma. Então não é fácil para a administração como um todo e para a equipe técnica. A equipe técnica também precisa de férias. Então, assim, o objetivo é zelar pelo patrimônio público, mas a demanda é muito grande. Às vezes eu chego no Fagner, né, a obra tal, ele fala, né, está em projeto, né, o técnico está de férias. E assim é a dinâmica, né? Imagina a nossa casa, imagina o nosso trabalho. Então tudo isso demanda tempo. Não estou aqui tirando, vereadora, que fica compreendido, né, a sua preocupação. Como eu iniciei minha fala, nós somos a voz do cidadão. E na medida que eles trazem para a gente uma reivindicação, nós temos que vir aqui nessa tribuna, porque é dar voz a eles. Mas a gente também compreender a questão técnica, né, é importante para que o cidadão compreenda. Ele não olha e fala assim, mas poxa vida, só na nossa escola, só a escola que o meu filho estuda, só a minha estrada, né, mas não é só o meu problema, né, são inúmeros os problemas. Mas enfim, eu deixo aqui, né, a minha explicação em relação à questão da minha indicação verbal. Em relação ao meu projeto, também quero falar aqui um pouquinho, tem uns minutinhos. O meu projeto, né, é sobre a Câmara Cidadã. O objetivo do projeto A Câmara Cidadã
ele já existia nessa casa, a gente está apenas fazendo alguns ajustes, é aproximar mesmo a juventude do Poder Legislativo, com palestra e ações voltadas à cidadania. Nós tivemos aqui em 2017 o júri simulado, e foi assim muito rico no meu entendimento, porque traz aí, aproxima os jovens, né, os jovens do colegial, até da escola Adilson, juntamente com a promotoria, a defensoria pública, e isso, né, acrescenta muito na vida dos jovens, né? Então, o nosso objetivo mesmo é também firmar a parceria com outros órgãos para ministrar palestras, né, normas jurídicas, as legislação em vigência sobre o direito do idoso, da criança e do adolescente, Lei Maria da Penha, né? Tem aí inúmeras questões, temas que nós podemos, essa casa de leis pode estar fazendo parceria e trabalhando com esses jovens. Então, eu acredito que nós vamos avançar nesse sentido com a Câmara Cidadã, e eu vou contar aqui com a parceria dos nobres para que a gente possa juntos, né, trabalhar em equipe mesmo para levar o que é de melhor. Hoje eu sempre falo, falta informação para as pessoas, né? Informação de trânsito, informação sobre a criança e adolescente. A Selminha, que foi conselheira, ela sabe, às vezes você fala sobre o Código Penal para um jovem, né, que ele pode cometer um estupro, né, de vulnerável, e caracterizar estupro, e ele fica muito assustado, ele de fato não tem informação. Às vezes é um jovem, né, que mora na área rural, não desmerecendo, mas é um jovem que não tem essa informação, e são coisas que a gente precisa informar. Então aqui eu tenho certeza que nós vamos ter muito sucesso com a Câmara Cidadã, e eu conto aí com a aprovação dos nobres colegas. Meu muito obrigada. Terminando os oradores, passaremos imediatamente à ordem do dia. Informamos aos senhores que o tempo de discussão para o projeto de lei de número 2 e 3/2022, para a proposta de emenda à Lei Orgânica de número 01/2022 e para os requerimento de número 39, 40, 41, 42, 43 e 44/2022 será de 5 minutos. Em discussão, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Colegas vereadores, quero aqui somente parabenizar o projeto 04/2022 da vereadora Unineia, que é um projeto de integração da Câmara junto ao cidadão, né, junto a toda a nossa população. Muito louvável, parabéns pelo projeto. Pode contar com a minha aprovação. Quero comentar sobre a fala do vereador Nivaldo. Que bom receber essa notícia hoje. Me sinto contemplada também, pois somei, né, junto com você, fazendo essas mesmas solicitações enquanto estive no distrito de Brasa, com o gabinete itinerante. Quero até parabenizar o Bandeira aqui e toda a equipe dele pela excelência de trabalho que ele vem fazendo no município, na limpeza, na organização. Secretário educado, atencioso, né, quando a gente entra em contato, porque eu falo assim, quando o vereador entra em contato, a gente está indo porque alguém chegou até nós, né? É uma solicitação que não é do vereador, é da população, né? A gente dá voz a esses pedidos. Então me sinto contemplada e tenho certeza que os moradores do distrito de Brasa estão se sentindo contemplados com esse trabalho lá e devem estar felizes, porque estava em situação precária. Referente ao cronograma de reformas, né, do requerimento que a vereadora Aneia comentou, é só, vereadora, para que seja feita um cronograma para elencar as prioridades, né, dos prédios públicos, né?
A gente sabe que o prefeito tem um programa de governo quando ele entra, mas a gente sabe que também é vamos colocar, o prefeito ele tem que cuidar do patrimônio público do município, né? Então, assim, para que ele elenque prioridades de acordo com que ele faça a visita desses técnicos e veja aquele que precisa. Qual que é o objetivo aqui? É reduzir gasto, dinheiro público. Porque se ele faz uma manutenção preventiva, ele não precisa construir novamente um prédio que já existe. Por exemplo, vamos citar o nosso estádio municipal Joaquim Cândido da Silva. Ele está se deteriorando. Então, na hora que for fazer uma reforma ali, não vai ser mais reforma, vai ser uma construção, né? Então, seria só mais isso, é só uma sugestão aí para reduzir os gastos, né? Valorizar o dinheiro da nossa população, do nosso município. No momento é só isso, senhora presidente. Com a palavra, o vereador Edson Pereira Costa. Maria Juvelina da Silva. Senhora presidente, meu cumprimento a todos, cumprimento aos nobres vereadores, a todos aqui presentes. Gostaria de parabenizar a senhora pelo seu projeto de lei da Câmara Cidadã, que beneficiará a população interessada, né, enriquecendo aí o conhecimento dos alunos, da população. Também quero comentar aqui o requerimento do vereador Edinho. Eu também fui procurada por funcionários, alunos da escola nova Arthur Hoff, né, a respeito daquela cobertura. Existe bastante reclamação, parece que já foi passado a situação para o secretário da pasta, né, o seu Francisco, e estão fazendo um estudo, coisa assim, mas assim, como nós somos a voz do povo, temos mesmo que cobrar, né? Gostaria de agradecer aqui a presença do João, da Márcia, da Cidinha, da professora Cidinha, da Marinês, do Jefferson, dos funcionários da casa, da Patrícia. Do mais, muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Patrícia Costa Jardim. Obrigada, presidente. José Quintino de Souza. Eu gostaria de comentar sobre o requerimento da vereadora Márcia Amaral, o requerimento número 39, no qual que ela pede para o Executivo Municipal fazer um cronograma de prioridade. A vereadora Néia comentou algumas obras que estão sendo realizadas no nosso município, por exemplo, a construção da Safe Donival Cunha, do Jardim Mão Amiga. A reforma da Safe José Rodrigues está sendo realizada no momento. A reforma do CRAS, que foi realizada. A reforma da creche Henrique Quintino de Souza, que já foi entregue à população. A reforma da creche Gisele Ripper, que já foi entregue à população também recentemente. Está iniciando a iniciação da reforma e ampliação da construção da Escola do Mutum. E mais a construção de uma quadra de esporte. Está finalizando a obra da Delegacia de Polícia. Então, se educação, saúde e segurança não for prioridade, eu não entendo o que seria prioridade. A gente sabe que é difícil. Eu só estou comentando porque na leitura aqui
fala assim, ó, considerando que hoje a maioria dos prédios públicos municipais necessitam de reforma. Eu concordo. Vários prédios precisam de reforma. E já foram realizados vários pedidos nesse sentido, porém até o presente momento nada foi feito. Essa palavra nada foi feito, ela para quem não conhece a cidade, para quem não conhece o município, ela ficou muito forte. Então, eu só queria comentar porque às vezes dá a impressão que nada está sendo feito. E na hora de cobrar, igual na sessão passada, eu cobrei e vou continuar cobrando. Eu acho que os 33% dos professores, eu acho que tem que ser pago. É uma lei federal que foi aprovada. Eu vou cobrar o executivo, nós vamos conversar com ele, nós vamos para cima. Mas eu acho que tem que ter coerência em certas palavras, em certas coisas. Então, eu queria fazer esse comentário a respeito. Eu acredito que um cronograma já está feito. Está vendo o que é prioridade? No meu modo de entender, saúde, educação, segurança é prioridade. É lógico que vem mais coisas, né? Mas no meu modo de pensar, esses três são primordiais. Sem mais, para o momento, muito obrigado. Terminadas as discussões, passaremos imediatamente às votações. Temos em votação única o projeto de lei de número 02/2022, de autoria do Executivo. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. José Quintino de Souza. Favorável. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei de número 02/2022. Temos em votação única o projeto de lei de número 03/2022, de autoria do Executivo. Em votação pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. José Quintino de Souza. Favorável. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei de número 03/2022. Temos em primeira votação a proposta de emenda à Lei Orgânica de número 01/2022, de autoria dos vereadores Aurinéia de Almeida Hausbach, Nivaldo Nunes, Selma de Souza Alquaz Silva, Patrícia Costa Jardim, José Quintino de Souza e Joaquim Martos de Moraes. Lembrando que, de acordo com os artigos 221 e 226 do nosso regimento interno, a sua aprovação dependerá do voto favorável da maioria absoluta e o presidente terá direito a voto. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. José Quintino de Souza. Pela aprovação. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Aurinéia de Almeida Hausbach. Favorável. Fica, portanto, aprovado a proposta de emenda da Lei Orgânica de número 1/2022. Temos em votação o requerimento de número 39/2022, de autoria da vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. José Quintino de Souza. Pela aprovação. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 39/2022. Temos em votação o requerimento de número 40/2022, de autoria da vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Em votação, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa.
Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. José Quintino de Souza. Pela aprovação. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 40/2022. Temos em votação o requerimento de número 41/2022, de autoria da vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Em votação pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. José Quintino de Souza. Pela aprovação. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 41/2022. Temos em votação o requerimento de número 42/2022, de autoria do vereador José Quintino de Souza. Em votação pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Pela Silva. aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. José Quintino de Souza. Favorável. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 42/2022. Temos em votação o requerimento de número 43/2022, de autoria do vereador Edson Pereira Costa. Em votação pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Pela Silva. aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. José Quintino de Souza. Pela aprovação. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 43/2022. Temos em votação o requerimento de número 44/2022, de autoria do vereador Edson Pereira Costa. Em votação pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Edson Pereira Costa. Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Patrícia Costa Jardim. Pela aprovação. José Quintino de Souza. Pela aprovação. Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Selma de Souza Alquaz Silva. Favorável. Fica, portanto, aprovado o requerimento de número 44/2022. Terminadas matérias em pauta, convido para fazer uso da explicação pessoal, lembrando que, de acordo com o artigo 132 e 133 do nosso regimento interno, esta fase é destinada à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício de seu mandato, não podendo o orador desviar de suas finalidades, nem ser aparteado. Lembrando que o tempo de cada vereador será de 3 minutos. Pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Caros colegas vereadores, quero agradecer a aprovação dos meus requerimentos no dia de hoje. E com relação ao requerimento onde eu sugiro ao prefeito municipal um cronograma de prioridades segundo as estruturas físicas e necessárias aos prédios públicos, é uma análise técnica que eu solicito de um técnico, para ele elencar aí, de acordo com a estrutura, né, o que tiver mais deteriorado, para ir fazendo a prevenção, para não acontecer de deixar acabar, entendeu? De não deixar o prédio acabar, porque aí o gasto do recurso é muito maior. Aqui, o meu objetivo é reduzir gasto, né? Em nenhum momento aqui, talvez seja até um erro de grafia, forma de colocação no documento, né? Mas na minha fala, em nenhum momento eu me direcionei de forma desrespeitosa ao prefeito, ou falando que não foi feito nada. Eu sempre me coloquei aqui como uma parceira da administração municipal. Todos os requerimentos aqui não saem da minha cabeça, vêm porque os munícipes chegam até a mim para que a gente possa fazer a solicitação. O próprio vereador já esteve aqui nessa tribuna falando sobre o estado Joaquim Cândido da Silva, falando sobre o velório municipal, recentemente pediu pelo do cemitério municipal. Então, assim, a gente sabe que o recurso não dá para se fazer tudo ao mesmo tempo, mas o que eu estou pedindo é elencar prioridades segundo os prédios,
as estruturas, o que precisaria ali de uma intervenção para que não tenha um gasto maior, né, de ter que refazer toda a construção novamente de prédios que já existem, que já foram investido recurso por outros prefeitos. E esses recursos são dinheiro da nossa população, que a gente paga imposto. Em nenhum momento tem formas aqui pejorativa ou política, não. Vocês podem ver que aqui tudo que eu peço aqui é o que está vindo até a mim, através dos governos, dos gabinetes itinerantes, através de sugestões que vocês podem acompanhar nas minhas mídias sociais. Foi somente isso. Se você se sentiu afetado pela forma aí, a gente pede a desculpa aí, pede para o João dar uma reformadinha aí retire essas palavras, mas eu mantenho aqui, que se precisa, né, a sugestão de um cronograma, de prioridades, e que além, né, o objetivo aqui é reduzir o gasto público. Né? E sempre parabenizei aqui as reformas que são feitas, o trabalho que o prefeito vem desenvolvendo, parabenizo os secretários, porque a gente acompanha e vê. Né? A gente não está aqui de forma nenhuma, tentando menosprezar o trabalho ou a administração atual. Eu quero sim que dê certo, porque dando certo eu moro nesse município. Dando certo, eu também sou contemplada como a nossa população. Quero aqui, rapidamente, presidente, parabenizar o governador Reinaldo Azambuja por ter encaminhado um carro para o programa Mais Social, para dinamizar o trabalho, né, da funcionária. Hoje, o município o estado está atendendo 285 pessoas com recurso de cartão no valor de R$300. Só isso, senhora presidente. Com a palavra o vereador Edson Pereira Costa. Boa noite, senhoras e senhores, vereadores, presentes nessa casa. Eu gostaria de falar sobre o meu requerimento, quero agradecer a aprovação. E, na realidade, esse requerimento ele nem deveria estar nessa pauta dessa rua da contramão, do vereador Quintino, que nós fizemos, nem da cobertura, porque uma escola nova dessa, eu acho que foi discutido nessa escola, na construção, que o senhor Fagner, eu estive lá, acompanhei essa obra de momento a momento, da fundação dessa obra até o termo dela. Eu pedi que eles incluíssem essa cobertura no projeto, não só a cobertura dessa obra, senhor Quintino, que o senhor não era vereador nessa época, e também o circuito de câmara nessa escola e o sistema de placa solar. Mas eles não deram ouvido para esse vereador. Entendeu? Então eu tive com o senhor Fagner a respeito dessa cobertura, falei para ele no início dessa obra. Então eu gostaria aqui, que o diretor de trânsito, que não sei se é o Marreta ainda, fizesse essa contramão e que o senhor Fagner fizesse esse projeto, essa cobertura ali. Porque a gente chega ali com as crianças, eu vou todo dia ali, sou o cara mais cobrado de todos vocês aqui, que eu tenho 2 filhos que eu levo lá para estudar. E todo dia eu escuto o cara tirar um sarrinho na minha cara. Fala, vereador, uma obra de 7 milhões e vocês não fizeram a cobertura para as crianças não se molhar do portão até lá dentro? É uma vergonha para nós, vereador, escutar isso. Você entendeu? É uma vergonha, porque nós pedimos lá no começo. Eu já discuti sobre essa situação que o senhor faz. Então eu venho aqui porque eu fui cobrado pelo seu Oliveira, o Ninja, pelo pastor Marco, né, que tem ali todos os dias, esses caras estão me cobrando ali. O pastor Zaia também me cobrou na época que eu estudava lá. Então eu gostaria de estar aí pedindo, né? E gostaria de falar sobre um pouco o requerimento da vereadora Márcia, né, que o senhor Quintino teve aqui a oportunidade de falar. Eu fiz, vereador, em 2019, um requerimento onde eu solicitei que o prefeito fizesse a reforma daquele campo. Em 2019. Né? Mas esse campo nunca foi prioridade para o senhor prefeito municipal dessa cidade. Eu estou falando porque eu pedi em 2019, até hoje ele não concluiu nem no orçamento deles. O vereador Quintino esteve aqui junto comigo em 2021, nós fizemos o mesmo requerimento. Então, quando a gente vem aqui nessa tribuna pedir, não é para se aparecer, não é para falar mal de executivo, é que a população ferrou a gente 24 horas. 24 horas. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Maria Jovelina da Silva. Obrigada, presidente. Patrícia Costa Jardim. Presidente. José Quintino de Souza. Nas minhas considerações finais, eu gostaria de agradecer aos nobres colegas vereadores pela aprovação do meu requerimento, agradecer aos requerimentos dos colegas vereadores, bastante requerimentos bons hoje aqui. O projeto de lei da presidente da Câmara pode contar com o meu apoio e pode contar com a minha ajuda com a aprovação e depois da aprovação, na execução de alguma coisa que eu possa ser útil. Eu fiquei assim, bastante, li e reli, achei um projeto de lei de bastante importância para a nossa comunidade, de um modo geral. Gostaria de agradecer aqui a presença de cada um de vocês. E assim, eu queria comentar também, o vereador Edinho, a respeito do ginásio de esporte que você fez e que a gente fez de novo outro requerimento. Eu me lembro que na ocasião eu trabalhava na Secretaria do Desenvolvimento Econômico e assim, já estava ruim e ficou pior quando o Ministério Público pediu para acolher esse pessoal de rua e colocaram lá dentro. Aí, realmente, nesse quesito aí eu concordo com a vereadora Márcia. Por exemplo, aquele vestuário ali, tem que abrir um buraco e põe dentro, porque ali não tem mais. Colocaram o pessoal lá e eles deterioraram, fizeram, e estava assim, ficou muito pior. Mas sem mais, boa noite, e que estejamos aqui na próxima segunda-feira, firme e forte, para mais uma sessão. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Joaquim Martos de Moraes. Obrigado. Nivaldo Nunes. Obrigado, presidente. Selma de Souza Alquaz Silva. Presidente. Eu quero aqui nas minhas considerações finais falar, vereadora Márcia, que em relação à reunião com a equipe do Departamento de Trânsito, vamos sim conversar, marcar. Hoje o Lucas, né, que é responsável pelo Departamento de Trânsito, esteve aqui nessa Casa de Leis. Eu cheguei a adiantar algumas questões. As demandas são inúmeras em relação a quebra-mola, a população traz isso para a gente. E é importante que a gente senta para conversar. Porque igual eu repito a fala dele. Vereadora, se nós fôssemos colocar um quebra-mola atendendo cada pedido dos vereadores, a nossa cidade só tinha quebra-mola. Ele usou essas palavras para mim. Hoje nós não podemos fazer um quebra-mola sem que tenha uma avaliação de um engenheiro de trânsito. É proibido. Porque o engenheiro vai comprovar se ali existe perigo para quem reside, para quem transita, né? E aí, vereador, dá para a gente também falar sobre a questão da mão única nas escolas. E, Edinho, você chamou a atenção para uma questão ali da Arthur, minha filha estava estudando um ano passado ali, e aquele modelo de escola é o modelo FNDE. Na época, o prefeito foi em Paraíso das Águas, conheceu o modelo lá e trouxe, né, para o nosso município. E, às vezes, acaba ficando ainda algumas questões, né, que dá para adequar, que é o modelo da Gisele Hippler hoje, da CEINF, também é o modelo FNDE. Então, assim, a escola ficou excelente, né? A Sofia ficou triste quando teve que mudar, mas cabe algumas coisas a mais, sim. A gente está nesse processo, eu falo que nada que está perfeito não possa melhorar, né? Isso a gente vai defender sempre. Então, vereadora, vamos marcar, sim, a reunião. Quero aqui também parabenizar o Marcelo da Capoeira pelo evento do final de semana. Como o vereador Quintino disse, é um evento importantíssimo para o nosso município. O Marcelo, ele é pedagogo, ele com a esposa e a filha, ele tem uma disponibilidade, um compromisso com o esporte, a capoeira aqui em Brasilândia, assim, admirável.
Então, vale a pena a gente prestigiar. Eu não pude estar, mas tenho acompanhado aí o quanto ele tem se empenhado, né, para regularizar também toda a sua escola, né, de capoeira. E ele também recebe alunos, né, ele tanto oferta o serviço, né, de forma gratuita, quando ele também recebe alunos particulares, e isso é muito importante. Quero também aqui agradecer ao prefeito, secretário de Educação, seu Francisco, pela entrega dos uniformes, né? Nossas crianças, os adolescentes estavam ansiosos esperando a entrega dos uniformes e foram feitas essa semana. A camiseta, a malha excelente, e isso vem de encontro, né, para atender aí a demanda das crianças que as mães não têm condição, né, e tornar as nossas crianças, né, o mais iguais possível, né, dentro das diferenças. Eu acho que isso traz a igualdade para as nossas crianças. Então, aqui eu quero deixar meu muito obrigada. E meu muito obrigada a todos pela presença, meu muito obrigada aos vereadores pela aprovação de todos os projetos, requerimentos, e até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Meu muito obrigada. Não havendo mais nada a tratar, informamos a toda a população que a nossa próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 21 de março de 2022, às 18 horas, ou antes, caso algum fato extraordinário a justifique. Sendo assim, declaro encerrado a presente sessão, agradecendo a proteção divina, que Deus abençoe a todos.